Boa noite a todos, né? Vamos a mais uma aula de Tecnologia das Construções, né? Curso de Engenharia Civil. Então, hoje nós vamos discutir um tema muito solicitado pelo senhor Jorge Felipe Felício, né? Não sei se vocês conhecem, a Fabiana conhece, que é um tema importante, né? Que, na verdade, pessoal, na hora que você vai fazer um projeto arquitetônico, ou vai fazer um lançamento, ou vai fazer ou recebe um projeto arquitetônico para fazer um lançamento de uma estrutura, né? O primeiro passo é uma negociação, uma conversa entre a arquitetura, a estrutura, as instalações elétricas, as instalações hidráulicas. Se for comercial, você tem sprinkler, tem ar-condicionado, você tem a parte de, muitas vezes, de combate a incêndio na parte de cozinha, né? Hoje em dia você tem muito a parte digital, né? Instalações que às vezes não pode estar misturado com a elétrica de força, né? CFTV, combate a incêndio. CFTV, combate a incêndio, né? Você tem controle de acesso, você tem um monte de coisa. Tem controle de acesso, né? Câmera de segurança, né? Então, a interferência que um projeto está no outro, fazer essa análise é importantíssimo, pessoal. Na verdade, eu vou falar para vocês, eu trabalhei, né, muitos anos fazendo isso, né? Muitos anos, assim. Era chamado, vai dar um projeto grande, vai lá no Fortaleza, ficava lá uns meses, pegava todos os projetos, sentava com todo mundo, chamava estrutura elétrica, hidráulica, arquitetura, né? Decoração, né? E fazia assim, não podia dar nada. Já vi também situações de duto de ar-condicionado tá furando o mobiliário. Assim, se você olhar, você fala, aquele ar-condicionado, ali vai ter um armário de manutenção. Olha onde está passando aquele duto de ar-condicionado. Você vê a importância disso. E tudo isso começa na parte de estrutura, no pré-dimensionamento, né? Que daí, a partir daí, você vai pegar o arquitetura, né? Porque também, né, não é todo lugar que, por exemplo, se você está fazendo um projeto de Patrícia Anastasiades, se você está fazendo um projeto de Sig Bergamin, se você está tocando um projeto de... esqueci o nome da mulher lá, essa eu fiquei até no escritório dela, porque ela não conseguia, uma arquiteta muito famosa aqui no São Paulo, fazia todos os projetos, da Cirela faz ainda, né? Ela não conseguia entregar um projeto no prazo, né? Nem podia falar marcas aqui, nomes, né? As pessoas, de repente, recebem isso, vou ter que cortar isso daí. Não entregava, tive que mergulhar lá, pegar, né? Fiquei um tempo lá acertando, ver o que acontecia, né? Qual que era o problema, né? Um dos problemas era esse, né? O projeto vai para a obra, volta, porque bate com elétrica, bate com hidráulica, bate com estrutura, né? Isso é... E o pré-dimensionamento é justamente onde você vai já, pelo menos, garantir, né, que você não vai ter uma interferência, né, em algum pé direito ou naquela sala de recepção maravilhosa daquele hotel, você não vai ter uma viga cruzando ela inteirinha, né? Então, e realmente, pessoal, é um tema importante, né?
hoje em dia, o mais importante é você lançar a estrutura, pré-dimensionar ela, fazer as coisas, porque depois vocês já viram, né? O computador, ele dá uma... Lógico, tem que depois dar uma checada, ele dá uma arredondada em tudo ali. Ele vai determinar as medidas ideais, né? As medidas ideais. E aqui nessa apresentação aqui, né, nós podemos analisar aqui, por exemplo, pré-dimensionamento para concreto armado, pilares de concreto. Né? O que você vai estar observando aqui? A menor dimensão, né? O que aconteceu com a minha caneta? Ah, tá aqui. A menor dimensão, nossa, não estou enxergando nada da caneta aqui. Bom, a menor dimensão do pilar não deve ser inferior a 19 centímetros e nem inferior a 1/25 da sua altura livre. Aqui vocês lembram por que disso, né? Não, por que essa história? Porque você tem mais em estacionamento de prédio, todo mundo que, pô, o pilar é grande, o pilar é... Isso é direto. Se bem que hoje em dia os pilares de prédio, você vê que eles estão muito mais esbeltos, mas em função do concreto de alta resistência que está sendo utilizado, né? Então eles têm sido mais esbeltos. Então aqui é por causa da flambagem, né? Nós vimos lá e vê também depois, né, em concreto armado, mas nós já vimos flambagem, índice de esbeltez em resumate avançado 2. Daí ele fala também, você lembra que tudo é assim em concreto armado, né? E daí ele lembra que, deixa eu ver aqui o negócio, não sei o que está acontecendo, a área mínima da seção, né? Menor que 400 centímetros quadrados, certo? A forma da seção é quase dada sempre por exigências arquitetônicas, mas basicamente restringe-se a, né, a menor seção 19 centímetros, podendo ser reduzida para 12, se a outra dimensão não for maior que 60. Né? Quer dizer, você vê lá, ela pode ter aqui 19, né? Mas você pode reduzir se ela não for menor que 60. Né? Não for, desculpa, não for maior. Porque daí você vai ver ter uma coisa assim, né? Entendeu a jogada? Porque daí você vai fazer, mas você não pode prometer para a arquitetura uma coisa que você depois, no cálculo final, você não vai entregar. Né? Você não vai conseguir entregar, vai comprometer todo um projeto que muitas vezes já está na entrega final, né? Está no projeto final. E daí ele faz outras na seção laminar, né? Não pode ser inferior a 12 centímetros, né? E o comprimento superior a 60. Quer dizer, quando ele tiver esse comportamento mais estreito, né? Aí ele faz cantoneira, né? Se for em termos de cantoneira, essa seção aqui, ó. Largura não inferior a 12, comprimento não superior a 15 vezes a uma largura, para essas duas hastes aqui. Né? E a seção circular, a menor seção nunca inferior a 25 centímetros. Tá? Então, esse é o predimensionamento. Geralmente, a gente cai mais esses itens aqui, né? Esses dois itens aqui. Cadê? E aí tem a parte de vigas, né? De concreto, né? E aquilo que a gente já sabe, né? Tá vendo? Tudo aquelas medidas que a gente está fazendo no cálculo já passou pelo crivo disso daqui, num pré-dimensionamento. Por isso que daí entra lá. Né? Já passou por um crivo. Você vê que né, você vai arredondando as suas medidas da sua estrutura. O concreto, olha, o vão, né?
para vigas com cargas distribuídas, né? Cargas distribuídas, 8% do vão é a altura da viga, né? A altura da viga, né? Ou pode ser até 8% do vão. E para pequenas cargas concentradas, vamos supor que você tenha lá uma viga, né? Ixi, você tem lá um outro pilar que você colocou aqui, ou tem, né? Uma cobertura, alguma outra coisa em cima que vai descarregar concentrado aqui. Então, ele fala que no pré-dimensionamento tem que ter 10%, a altura tem que ter 10%, né, do vão se tiver carga concentrada, né? Para pequenas cargas ainda, né? Pequenas cargas. Por isso que aquela não existe, assim, não, pessoal, não existe. Pode procurar no Google, na internet, recomendações de tamanhos de vigas e assim, parada, não existe, isso não existe. Não vai achar. Ninguém é louco de falar isso para ninguém, recomendar para ninguém. Isso, porque cada pré-dimensionamento, cada dimensionamento é função de carga de vento, do uso, da ocupação, do concreto que você vai usar, se vai usar FCK 50, então não existe fazer orientações gerais. O que tem de orientação geral é o pré-dimensionamento, né? Que você vai ter que seguir, né? E aqui tem o aço. Também aqui tem o aço, né? 5 a 600%, né, da altura da viga principal. E se for uma viga secundária, né, é 4% a altura tem que ser do vão, né? E aqui tem a madeira também, essas duas aqui nós vamos estudar, tá? Nós temos uma disciplina, a última vez que eu dei foi em 2017, essa disciplina, estrutura de aço e madeira, né? Eu não sei se vocês vão ter essa matéria ainda. Se tiver, pode ser que faça comigo ou não, né? Também fiz todas as questões da Croton de aço e madeira, fui eu que fiz. Fiz mais de 300 questões de prova. E aqui os balanços de madeira, né? Carga, ó, viga principal, viga secundária, 6% do vão. Então, para a gente, na parte mais de concreto, é isso. Não tem como, não dá, não existe, né? Você vai fazer um concreto armado convencional, não tem como fugir desses dois índices aí, né? De 8%, se tiver carga distribuída, e a carga concentrada, 10%, né? Não tem esse valor aí, é o limite, não existe. A não ser que você... Eu acho que eu falo em viga protendida aqui na frente ainda. Mas sempre que eu não abri esse arquivo, deu até um pau na hora que abriu, subiu uma imagem aqui, ó. Ó, viga contínuas, né? Ó, viga contínua, que nós já estamos vendo, né? Viga contínua, né? Ó, viga contínua, você lembra, aquela que ela é contínua, assim, ó, né? Ela tem esses apoios aí, nós vimos ali na questão de determinação do momento fletor positivo ou não, né? Sem balanço, com vãos não discrepantes, né? Não vai ter um vão muito maior que o outro, né? Se for, ó, a altura vai ser 6% do maior vão para cargas distribuídas, se for o concreto protendido. Você vê que não é uma tabelinha fácil de consultar também, né? Mas a gente tem a nossa, né? Entendeu? Cada um tem o seu, e ninguém fala, viu? Mas aqui eu estou dividindo algumas coisas com você que eu vou melhorar. Essa aula de 2017, né? Ó. E para concreto armado, ó, aqui, ó, 8% maior vão para pequenas cargas concentradas e 10% maior vão para grandes cargas concentradas. Para vãos discrepantes, pré-dimensionar o vão maior e adotar a mesma altura para toda a viga, tá? A gente sempre procura, eu já conversei isso com vocês, manter aquela viga sempre na mesma dimensão, mesmo que pelo teu cálculo seja permitido fazer um escalonamento assim, ó. Porque, o cara da obra, ele vai gerar uma confusão de aço, de armadura, de forma. Então é melhor, como ele é pequeno e não vai ser, ó,
ou adotar, você pega e faz tudo no mesmo tamanho. E já considera o peso próprio disso no cálculo também, né? Então, basicamente, é isso para vigas contínuas com balanço. Aqui sumiu um desenho, né? Na hora que eu abri aqui, sumiu um desenho, deu um problema aqui. Ó. Verificar o H pelo vão conforme o item interior. Né? Ó, aqui, ó. Que a viga continua em balanço. Sumiu o meu desenho aqui, eu vou pegar aqui. Por razões de ordem construtiva, aqui, ó, aqui tem essa observação. Ó. Por razões de ordem construtiva, convém dimensionar a viga com largura, né, nunca inferior à viga em balanço, né? Se você vai ter um balanço, ela nunca ser inferior a 12 centímetros, a espessura dela. Tá? Daí fala viga parede, né? Altas com altura maior que 1/3 do vão, pode ser biapoiadas ou contínuas, né? Viga parede, né? Viga alta, né? 1% da altura do vão. Então você vê que é um tema aqui que a gente pode aqui o big balanço, né? Contínuo, eu fico devendo essa questão aí que sumiu o meu desenho aqui, ó, né? Mas aqui ele já orienta, né, que não ser menor que 12 centímetros, né? Você tem às vezes tem aquelas sacadinhas em balanço de prédio, né? Aqui não pode ser menor que 12 centímetros. Tá? No pré-dimensionamento. Daí, de repente, no dimensionamento, porque daí você vai ver a ocupação. Por isso que o cara não pode chegar lá e meter um puta vaso maravilhoso de concreto com uma planta, que daí fora, quando ele... Entendeu? As questões que tem que sempre analisar, né? Porque tem gente que vai lá, toca um vaso aqui de concreto enorme, com uma planta linda, e papapá, e daí ele sai aqui também para fumar, vai a família toda fumar no balanço lá. Né? Não que vai dar problema, não é isso, não estou pondo medo, não quero pôr medo em ninguém. Mas na hora de calcular, considere esse tipo de coisa também. Né? Considere esse carregamento também. Podemos repetir essa aula também depois, em outra oportunidade, porque vai ter concreto 2, vai ter ponte, né? Então, seria essa é uma ideia do pré-dimensionamento, né? Uma coisa amarra a outra. Uma pode ser menor, mas não pode exceder 60 centímetros para não dar problema depois de flambagem. Então, a viga, aquilo é batata, pessoal. A viga aqui, ó, protendido, 6%, né? Viga contínua protendida, você consegue fazer 6% o maior vão. Ó, você vê que cai pra caramba, né? Cai de 10% do vão do concreto armado convencional para 6%. Só que o concreto protendido ele é mais caro também, né? Muito mais caro. Tá? Então, essa questão de sempre se preocupar com o pré-dimensionamento do pilar e da viga, né? Sempre respeitando 10%, 8%. E se você tiver uma obra onde o arquiteto exigiu um vão livre, uma laje, né, uma viga esbelta, maravilhosa, daí você pode usar concreto protendido e um aço e um concreto de alta resistência, como já tem que ser, né, no concreto protendido. Então é isso daí, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa, deliberar? Então você viu as restrições de largura, de espessura, né? Alguém quer falar alguma coisa? Posso encerrar a gravação? Fechou, professor. Tá bom? Tranquilo, professor. Então, falou, pessoal. Parei a gravação. Boa noite a todos, né? Fiquem com Deus, se cuidem e continuem.